Ontem, o ex-ministro, ex-juiz Sérgio Moro esteve no Fantástico para uma entrevista. E o que eu quero fazer com vocês hoje é compartilhar algumas impressões que eu tive ao assistir essa entrevista, porque, como sempre, na verdade, o Sérgio Moro é um baita de um bagre ensaboado. Ele é escorregadio, as perguntas são feitas e ele dá um jeito de ou não responder ou escapar de um modo a tentar jogar para outra pessoa responder a pergunta, como ele fez várias vezes na entrevista. Mas, por outro lado, quero elogiar também a postura da repórter, da entrevistadora do Fantástico, a Poliana Brita, porque ela não se furtou de fazer perguntas difíceis para o Sérgio Moro, de insistir nas perguntas, mesmo ele tentando escapar. Antes de entrarmos nas considerações aqui sobre a entrevista, quero deixar dois recados para vocês. O primeiro deles é que nessa semana de segunda-feira até sexta-feira, dia 29 de maio, estará disponível gratuitamente mais um livro meu na Amazon. Eu já compartilhei ele anteriormente, mas vai de novo porque vocês pediram bastante, que é O Rei dos Judeus, que é um livro, um romance histórico sobre Jesus. E esse livro, gente, possivelmente foi o que me tomou mais tempo de pesquisa, foram 7 anos de pesquisa investigando a figura de Jesus, o Jesus histórico, ou seja, ali você tem a minha visão sobre o personagem histórico Jesus, a partir da leitura de livros de história, né, de grandes historiadores do assunto, também dos evangelhos, de evangelhos apócrifos, também textos não oficiais, não canônicos, ou seja, ali você vai ter um retrato daquilo que eu entendo que seria o cristianismo primitivo, quem foi o Jesus de fato, o homem Jesus, aquilo que ele disse, e acima de tudo a mensagem de tolerância e de amor ao próximo do cristianismo. Na verdade, assim como outros movimentos, o que ferra o cristianismo não é a figura de Jesus, mas é o fã-clube, os cristãos, né? São os cristãos que desmoralizam a mensagem original de Jesus, na minha interpretação, obviamente, né? Então, se vocês se interessarem pelo assunto, vão lá, baixem o livro, baixem o romance, está grátis até sexta-feira, O Rei dos Judeus. Eu vou deixar para vocês o link na descrição e no comentário fixado. Esse link só vale para o Brasil. Se você morar em outro país, você tem que procurar na Amazon da sua região, na Irlanda, na França, na Espanha, você tem que procurar meu nome e o título do livro para poder baixar. Esse link só vale para quem mora no Brasil. E se você não tiver Kindle, né, o dispositivo para ler, você pode ler no celular ou pode ler também no computador baixando um aplicativo para isso. Então confiram, leiam, depois me mandem seus comentários do que vocês acharam. Esse é o primeiro recado. O segundo recado foi que eu descobri ontem, gente, isso foi engraçado. Eu descobri ontem que eu fui citado numa reportagem de um jornal indiano, que é The Hindu, que é o segundo maior jornal em língua inglesa da Índia. Eu fui citado por causa dos 300 do Brasil, aquele movimento fascistoide organizado pela Sarah Winter, uma assessora da Damares. Ela organizou um grupo paramilitar para ir para Brasília, para acamparem lá em Brasília. Eu vou ler o trechinho no qual eles me mencionam lá, porque também tem a ver, de certo modo, com o conteúdo do vídeo aqui mais adiante. Então diz o seguinte, aqui é a reportagem do The Hindu. O grupo de Sarah Winter é claramente fascista. É um grupo paramilitar formado para intimidar a oposição e, como ela diz, para exterminar a esquerda do Brasil, diz Henri Bugalho, um popular youtuber que analisa a política brasileira em seu programa diário. O programa diário é o canal aqui, né? Eles querem vetar aos outros qualquer espaço em debates públicos. A reportagem se chama Right Wing Militias on the Loose, que seria milícias de extrema-direita à solta. E vale ressaltar que também há essa preocupação na Índia atualmente. Você tem lá um primeiro-ministro que é o Modi, que é um nacionalista, você tem milícias agora também de extrema-direita na Índia, está crescendo. Recentemente a gente viu um vídeo ali com milhares de indianos levando paus e na rua, entoando cânticos de extrema-direita, ou seja, é uma preocupação não apenas no Brasil com o Bolsonaro e com os 300 da Sarah Winter, mas também em outros países, incluindo a própria Índia. Então essa denúncia feita pelo jornalista Shobhan Saxena é justamente pela preocupação que eles também têm em relação ao próprio crescimento desse tipo de movimento na Índia mesmo. Eu também vou deixar para vocês aqui o link para vocês conferirem a reportagem, está em inglês, mas quem quiser ler pode se sentir à vontade. E isso aumenta também a sensação de responsabilidade daquilo que a gente diz aqui, né? Por isso que eu faço questão de, quando compartilhar alguma informação com vocês aqui, deixar as fontes para que vocês possam verificar posteriormente, buscar jornais e jornalistas conceituados que têm critério naquilo que eles dizem, porque é fundamental que a gente tenha esse respeito com os fatos, com a realidade, com a verdade e o compromisso de trazer sempre para vocês informações conceituadas e confirmadas com base em verificação dos fatos. Então são as primeiras coisas aqui, os meus aspectos.
E a gente entra agora na entrevista do Sérgio Moro no Fantástico. Como eu disse, também tem a ver com isso aqui, com a Sarah Winter, de certo modo, a gente vai entrar isso mais adiante. Então, na verdade, essa entrevista no Fantástico tem relação com o vídeo que foi publicado sexta-feira, que foi divulgado sexta-feira, sobre a reunião interministerial. Aquela pavorosa reunião, bizarra reunião, na qual ministros falaram coisas absurdas, né? O Abraham Weintraub, do Ministério da Educação, pedindo prisão de ministro do Supremo, a Damares pedindo prisão de prefeitos e governadores, Bolsonaro insultando Deus e o mundo, dizendo que o Dória é um bosta, que o Witzel é um monte de estrume, ou seja, foi uma reunião pavorosa, bizarra mesmo. E vale recapitular aqui qual é o propósito desse vídeo, porque isso foi usado pelo Sérgio Moro, pela defesa dele, na investigação que ele está sofrendo agora, como uma alegação, como uma justificativa, como uma prova daquilo que ele tinha afirmado. O Sérgio Moro pediu demissão quase um mês atrás, com base na alegação de que ele fazia isso por um compromisso ético, que ele se afastava do governo Bolsonaro porque ele tinha detectado, percebido a intenção de interferência política do Bolsonaro na Polícia Federal. Então ele se afastava porque ele dizia que ele não podia compactuar com isso. E ele apresentou, por um lado, conversas de WhatsApp, na qual você via o Bolsonaro tentando forçar isso, né, a substituição do Valeixo, que era o diretor-geral da Polícia Federal, e por outro lado você tem esse vídeo aqui, que além de mostrar, né, que o Bolsonaro tinha a intenção de fazer isso, agora se a justiça vai aceitar esse vídeo ou não como uma evidência, são outros 500, mas você tem ali os indícios. Para mim é uma evidência fraca, mas você tem que pensar no contexto, que é o que o Sérgio Moro fala na entrevista, principalmente, né? Ele tenta montar esse fio condutor de diferentes atos de pressão e depois de troca da direção da Polícia Federal e depois da Superintendência do Rio. Então você tem esses atos e o vídeo só corroboraria, só confirmaria essa intenção política do Bolsonaro. Então essa é a defesa do Sérgio Moro. Isso aqui é a história que ele está contando pra gente. O vídeo é um elemento dentro do cenário mais amplo. Se o Augusto Aras vai aceitar isso e avançar o processo, são outros 500 também. Vale ressaltar isso. E esse vídeo foi divulgado pelo ministro Celso de Mello com base no interesse público. Então ele vai lá e divulga o vídeo quase na íntegra, excetuando alguns trechos específicos, porque aqueles trechos poderiam prejudicar a política externa brasileira, porque tem insultos ao Partido Comunista Chinês, tem insultos à China, tem insultos ao Paraguai. Então eles retiraram esses trechos mais problemáticos e deixaram esse festival de horror, que é o que aconteceu lá. Então o que você vê nesse vídeo, né, e a própria Poliana observa isso, é um Sérgio Moro consternado. Ele está sentado lá, braço cruzado, ouvindo aquele monte de absurdos, e em um ponto da reunião ele se levanta e vai embora. Quando perguntado sobre isso, ele disse que ele estava desconfortável e que foi embora, encontrou uma justificativa para poder ir embora, porque ele estava realmente deslocado. O que eu gostei, como eu disse no começo aqui, é a insistência da Poliana de perguntar para o Sérgio Moro por que ele não se manifestou publicamente em relação aos absurdos que estavam sendo ditos ali. E aqui é outro ponto que vale mencionar também, porque assim, assistindo essa reunião ministerial, que é algo que normalmente o público não vê, né, esse tipo de reuniões internas do governo, o maior erro que nós podemos ter aí, brasileiros, é de achar que esse tipo de reunião com insultos, com palavrões, com, sabe, essa intenção total de proteger, de blindar o governo e não de ter medidas concretas para proteger a população numa pandemia, por exemplo, é não aceitar isso como se fosse normal. É não pensar que outros governos anteriores, por exemplo, Michel Temer, ou Dilma, ou Lula, ou FHC, ou Itamar Franco, ou Collor, ou Sarney, faziam reuniões semelhantes a essa. É importante pensar que essa reunião é uma anomalia total. Isso não é republicano, isso não é um comportamento que mantém o decoro da presidência, ou seja, isso não é normal. O modo como o Bolsonaro se comportou na reunião e os outros ministros também, com vários insultos, isso não é o normal. Não é o normal. É importante ressaltar esse ponto, porque se a gente pensa que isso é normal, que sempre as reuniões são desse modo, isso vai atenuar a gravidade profunda daquele vídeo. Mesmo que o vídeo não tenha evidências cabais da intenção política do Bolsonaro de influenciar na Polícia Federal, porque não tem, na minha opinião, pelo menos na minha leitura não tem, mesmo se não comprovar isso, o próprio vídeo é extremamente grave de você ver o modo como essa família de milicianos ocupou o poder e o modo como eles se comportam no poder é com um perfil de criminosos. Parece um bando de mafiosos. Não sei se vocês assistem filmes do Tarantino, eu gosto bastante do Tarantino. Essa reunião parece saída de um filme do Tarantino, quando você tem um bando de mafiosos sentado na mesa falando palavrões. Os filmes do Tarantino têm mais fuck por metro quadrado do que outra coisa. Motherfucker, não sei o que. É um festival de palavrões. A reunião ministerial do Bolsonaro foi nesse perfil.
Então a Poliana pergunta, mas por que você não se manifestou? E ele disse que não tinha espaço, né? Não tinha espaço para contraditório. E aqui eu até entendo, na verdade, o Sérgio Moro, porque sendo o baga ensaboado que ele é, sendo esse cara liso como ele é, que tenta sempre fugir da polêmica, certamente ele não se envolveria num tipo de discussão em relação ao modo como eles se comportam ali. Tipo, olha, eu discordo, por favor, gente, discordo do modo como vocês se comportam aqui. Por favor, vamos manter o decoro, vamos tentar agir como pessoas republicanas, que respeitam a lei, que respeitam a Constituição, por favor. É óbvio que ele não faria isso, e eu não sei se alguém faria também isso lá dentro. Sinceramente, eu acho que se a gente for pensar em nós próprios, né? Eu, por exemplo, também sou meio ensaboado, não sei se eu me levantaria e falaria, olha gente, por favor, vamos ter um pouco mais de respeito com o Brasil, com os brasileiros e com a instituição da presidência. Acho muito improvável que qualquer pessoa se manifestaria ali. Então cobrar esse tipo de coisa, a gente até pode fazer, porque de fato tem um ministro da Justiça ali, a gente até pode cobrar dele isso, mas na prática eu acho que bem poucas pessoas realmente se manifestariam para repreender publicamente vários ministros e o presidente. Então não acho que fariam isso. Mas a Poliana insiste nessa pergunta, né? E tem um ponto ali que foi fantástico na entrevista, no momento no qual ela pergunta para ele assim, olha, mas o senhor ficou 1 ano e 4 meses nesse governo. Se o senhor sabia o que estava acontecendo, se o senhor via esses indícios, se o senhor via essa falta de embate, de combate à corrupção do governo Bolsonaro, por que ficou tanto tempo assim? Daí o Sérgio Moro fecha os olhos, né? E aqui eu vou me referir ao metaforando lá, que é o Eye Shield, fechou os olhos assim e falou, é verdade. Então pra mim, assim, essa entrevista que ele deu pro Fantástico foi bastante constrangedora pra ele, foi humilhante, na verdade, porque demonstra alguém que compactuou com o governo Bolsonaro durante tanto tempo. E aqui é o grande desafio quando você tem o fascismo em ascensão, que é justamente isso. O fascismo, ele só se prolifera, ele só cresce, ele só se enraiza quando tem a omissão das pessoas. Tem gente que compactua, tem gente que trabalha para propagação do fascismo, mas também tem gente que se omite, tem gente que se isenta. Ah, eu não posso fazer nada, eu era apenas um ministro, eu não ia me levantar ali e falar nada. A pessoa se omite. E a omissão também nesse tipo de situação é tão grave, na verdade, quanto o próprio ato, muitas vezes. Porque são aqueles que se silenciam, são aqueles que se calam, que abrem o caminho para quem quer causar a destruição. E um dos pontos mencionados ali também pela Poliana é quando o Bolsonaro fala sobre armar a população, que o Sérgio Moro disse que é contra, que se opunha a isso. E aqui entra um debate que foi suscitado pelo próprio Bolsonaro ao dizer o seguinte, aqui eu vou pôr o vídeo para vocês assistirem. Olha, como é fácil impor uma ditadura no Brasil, como é fácil. O povo brasileiro, por isso que eu quero, ministro da Justiça, ministro da Defesa, que o povo se abre, que a garantia que não vai ter um filho da puta aparecer para impor uma ditadura aqui. Que é fácil impor uma ditadura, facílimo. Um bosta no prefeito, faz um bosta no decreto, algema, e deixa todo mundo dentro de casa. Se eu tivesse armado, ia para a rua. E se eu fosse ditador, né, eu queria desarmar a população. Como todos fizeram no passado, quando queriam, antes de impor a sua respectiva ditadura. Aí, que a demonstração nossa, eu peço ao Fernando e ao Moro, que por favor assine essa portaria hoje, que eu quero uma puta do recado para esses bosta. Por que eu estou armando o povo? Porque eu não quero uma ditadura. E não dá para segurar mais. Não dá para segurar mais. Que ele fala que quem quer impor ditadura é justamente quem tenta desarmar a população. E eu falei para vocês que isso é mentiroso, isso não procede, pelo menos não nesse sentido como se pensa. Tem governos ditatoriais que fazem isso de fato, que retiram as armas da população, e tem governos ditatoriais que não fazem isso. Ou seja, não é uma regra inviolável e questionável. Tem de tudo, na verdade. E um caso muito mencionado, principalmente entre os pró-armamentos nos Estados Unidos, os defensores da segunda emenda, tem a ver com o debate sobre o Hitler. Porque o Hitler seria o modelo ditatorial de alguém que foi lá e retirou as armas dos alemães. Eu vou pôr para vocês aqui um artigo bem interessante sobre isso. O artigo se chama Sobre Registro de Armas, a NRA, que seria o National Rifle Association, que é a Associação Nacional do Rifle nos Estados Unidos, Adolf Hitler e leis de armas dos nazistas, explodindo a guerra cultural sobre armas e uma convocação aos historiadores. O autor é o Bernard Harcourt. E aqui se trata, é importante contextualizar esse texto aqui, se trata de um debate sobre, não é sobre desarmamento, não, é sobre registro de armas nos Estados Unidos. É muito antes o negócio, porque havia um debate sobre se o governo norte-americano poderia registrar todas as armas disponíveis nos Estados Unidos. E os parlamentistas acham que registrar as armas já é o primeiro passo para que o governo queira confiscar essas armas posteriormente. Então, o Harcourt ele está respondendo a um texto do Stephen Halbrook, que é um armamentista, que é um representante desses interesses da NRA, ou seja, é alguém que está defendendo o porte de arma ausente de registros e ausente de regulamentações.
E o que o Harcourt mostra aqui é que o argumento deles utilizados da ditadura, né, ditaduras que querem retirar armas das pessoas, não corresponde ao fato, muito menos na questão do nazismo. E ele mostra aqui uma progressão da lei, né, o Harcourt ele é um professor de direito, ele mostra a progressão das leis armamentistas na Alemanha após a Primeira Guerra Mundial. Então você tem o Tratado de Versalhes, que proíbe que a Alemanha tenha exército fixo, que faz uma série de proibições armamentistas à Alemanha. E a República de Weimar, que é o que se sucede a isso, ela vai e decreta uma rigorosa lei contra armamento da população, ou seja, ela desarma a população. E aqui a gente está falando de um governo que era democrático, que não tinha intenções ditatoriais. Depois dos anos 20, em 1928, é passada uma lei que relaxa um pouco a proibição. Então algumas pessoas podem passar a comprar armas. Então você tem, de fato, um relaxamento em relação a rigorosas leis de desarmamento na Alemanha. E, posteriormente, já com o governo nazista, em 1938, há uma nova lei que é promulgada, já com o Hitler no poder, vale mencionar também, e que altera um pouco essa legislação e endurece o porte de arma, fica mais difícil para que judeus possam se armar. Então, na verdade, essa história de que os nazistas queriam desarmar a população não é totalmente verdade. Eles desarmaram um segmento que foram os judeus. E aqui nesse texto, aqui nesse artigo, o Harcourt menciona um panfleto de um grupo nazista norte-americano afirmando que é uma mentira que o Hitler queria desarmar a população. Pelo contrário, eles falam justamente isso, que Hitler permitiu que os alemães se armassem. E esse é um ponto que o Harcourt insiste no texto, que, na verdade, atualmente, nos Estados Unidos, os maiores defensores de armamento da população são, em grande parte, nacionalistas brancos, supremacistas brancos e, em alguns casos, grupos neonazistas. Se eles quisessem uma ditadura, por exemplo, os neonazistas norte-americanos, eles teriam que defender o oposto disso, pela lógica dessas pessoas. Também ontem ressuscitaram alguns textos aqui, ressuscitaram uma reportagem do Correio da Manhã, de 12 de agosto de 1937, com a manchete principal: Mussolini diz que só um povo armado é forte e livre. Mussolini é o primeiro expoente fascista a chegar ao poder. E também colocaram uma reportagem de ontem da Folha de São Paulo, dizendo o seguinte: em 2006, Hugo Chávez defendeu armar 1 milhão de venezuelanos. Relembre. E mostra como Hugo Chávez defendia, sim, que a população venezuelana se armasse para se defender de uma possível ou potencial invasão dos Estados Unidos na Venezuela. Então não é verdade que governos autoritários ou com viés autoritários ou ditatoriais façam necessariamente desarmamento da população. Em algumas circunstâncias eles armam a população para poder também ter milícias armadas, paramilitares, para poder enfrentar a oposição política. Isso acontece, isso é frequente. E só pensando, por exemplo, no perfil de quem é a oposição Bolsonaro, vamos especular um pouquinho aqui sobre essa questão, né, explorando um pouquinho mais esse ponto. O Bolsonaro disse que ele queria armar todos os brasileiros. Agora imagine você aí, você feminista, pacifista, você vai comprar uma arma? Você tem algum interesse em comprar uma arma? Ou você, por exemplo, é um ativista de direitos humanos que defende a vida do outro, você vai comprar uma arma? Você tem algum interesse nisso? Eu, por exemplo, nunca tive o menor interesse de ter uma arma em casa. Eu não compraria uma arma mesmo se fosse extremamente fácil, como é em alguns estados norte-americanos. Não compraria, porque não tem o menor interesse de ter uma arma em casa. Então quem vai procurar se armar agora, quem vai procurar comprar armas, são justamente esses bolsonaristas mais fanáticos que elegeram o Bolsonaro porque querem ter uma arma em casa. Então, basicamente, a intenção, como eu disse aqui no vídeo anterior, do Bolsonaro é formar milícias bolsonaristas. É de armar a população, segmento eleitoral que pôs o Bolsonaro no poder, para incitar, talvez, revoltas armadas ou conflitos armados de pessoas armadas contra outras que estão desarmadas que não têm menor interesse de ter uma arma em casa. O papo que está circulando aí, embora me pareça um pouco improvável nesse momento, mas o papo que circula aí, e que talvez seja a intenção do próprio Bolsonaro, é de uma guerra civil. É de brasileiros nas ruas se matando. Teve uma carta aqui feita por militares da reserva apoiando o Bolsonaro contra o Supremo e que eles mencionam explicitamente guerra civil. Ou seja, a situação é complicada, é preocupante, a conivência do Sérgio Moro durante 1 ano e 4 meses é vergonhosa. É claro que a gente não poderia esperar nada diferente dele, porque é alguém que politizou a justiça também, ou seja, é alguém que entrou no governo Bolsonaro porque pensou que poderia fazer parte daquilo e talvez recebeu um capital político nessa participação. E depois da saída do Sérgio Moro, que houve, já mencionei também esse caso, foi um racha entre a ala bolsonarista e a ala lavajatista, mas o Moro já está queimado também. Eu percebi que muita gente que apoiava o Sérgio Moro aqui inicialmente já começou a migrar de volta para a ala bolsonarista. Então o Moro, que era um dos pilares do governo Bolsonaro, saiu fortalecido, foi sendo enfraquecido agora e está bastante fragilizado. Então a estratégia dele não sei até que ponto que será eficaz. Esse plano dele de abandonar o governo Bolsonaro e a partir disso
iniciar esse inquérito aí, né, via Supremo, e tentar derrubar o Bolsonaro através do Supremo, isso talvez não funcione mais. E certamente também o Moro tem medo de ser implicado em algum tipo de investigação por omissão, porque alguém que foi tanto tempo lá no governo Bolsonaro certamente sabe de muito mais coisa do que ele está dizendo. Mas repito aqui, a entrevista ontem com ele foi, para variar, um bagulho ensaboado, alguém fugindo das perguntas, e embora as perguntas tenham sido muito boas. A Poliana foi muito incisiva ali, eu gostei do modo como ela prensou o Sérgio Moro, mas respostas concretas foram bem poucas mesmo. Quero saber se vocês viram essa entrevista dele ontem no Fantástico, o que vocês pensam da resposta que ele deu também, pessoalmente, né? O modo como ele se esquivou das perguntas complicadas, e também sobre essa história de armar a população. Se você acha que faz algum sentido isso para evitar uma ditadura, iniciar uma ditadura para evitar uma ditadura, como aconteceu em 64 no Brasil, se isso faz algum sentido, deixe no comentário aqui embaixo o que você pensa, deixe o joinha, assine o canal, ajude no apoio, se inscreva no canal agora, a gente está na reta agora para os 500 mil inscritos, e a gente se vê por aí. Abraços e até mais. Tchau!